Olá pessoal, na última aula eu havia falado para vocês que nós havíamos encerrado a parte de modelo atômico e de fato a gente chegou até o modelo atômico atual, que é a compilação das teorias de alguns cientistas que a gente viu, e agora a gente vai entender a estrutura atômica. O que seria a estrutura atômica? Bom, a gente viu através do estudo dos modelos atômicos que o átomo é formado por subpartículas, ou seja, partículas menores, né, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Pois bem, uh, para que a gente possa entender as propriedades e características dos átomos, a gente precisa descrevê-los com uma atenção maior. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem átomos diferentes, naturalmente, já que toda a matéria é formada da estrutura atômica e nós temos diferentes tipos de materiais. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o átomo. Então, a identificação das coisas é algo inato da gente. Né? A gente começa a identificar tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente percebe ao nosso redor. A gente define, uh, descreve, por exemplo, aparelhos, descreve pessoas. Tem, né? Por exemplo, os automóveis são identificados pela placa ou pelo chassi. Nós somos identificados pelo nosso RG, né, pela nossa identidade ou pelo nosso CPF. Então, tudo pode ser identificado por alguma característica. Né? No caso do nosso CPF, nós somos identificados por uma sequência de números diferentes. Né? Cada pessoa tem o seu. Cada um tem um número diferente do outro. Né? Aqui não é possível ter dois CPFs iguais, a menos que seja fraude. Então, num átomo, o número de prótons e nêutrons e elétrons ele constitui um dado importante para identificá-lo, certo? Por isso, nós vamos definir alguns conceitos que estão diretamente relacionados a esses números. O primeiro deles, o número atômico. O número atômico a gente representa pela letra Z, certo? Então, a letra Z é o número atômico. Este número ele é o número de prótons que existe no núcleo do átomo, certo? Num átomo normal, cuja carga elétrica é zero, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando se diz que o átomo de sódio, o símbolo do sódio é Na, mais para frente, quando a gente for estudar a tabela periódica, a gente vai entender algumas coisas sobre isso. Mas por enquanto, só guarda essa informação. Sódio, Na, tem o número atômico 11. Número atômico 11. Isso quer dizer que no núcleo do átomo existem 11 prótons. Consequentemente, se eu disser aqui que a carga elétrica é zero, existem 11 elétrons. Por quê? Se ele tem 11 prótons e a carga elétrica dele é zero, ele precisa de 11 elétrons que têm carga negativa para equilibrar essa carga positiva aí. Carga negativa vai anular a carga, digamos, né? Anular a carga positiva e isso vai dar a carga líquida total, certo? Além do número atômico, nós temos o número de massa. O número de massa é a soma do número de prótons, Z, e do número de nêutrons que existe no átomo. Então a massa ela pode ser definida como Z mais N. Né? Ela é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então é o número de massa que informa se o átomo tem se o átomo tem massa maior do que outro átomo. Obviamente, né? Isso é lógico. Os prótons e os nêutrons eles têm uma massa significativa. Os prótons e os nêutrons eles basicamente constituem a massa atômica. Os elétrons eles não influenciam na massa atômica porque sua massa é basicamente desprezível. É muito pequena. Então, vamos tomar um exemplo. O átomo de sódio tem 11 prótons, tem 12 nêutrons e 11 elétrons. Então, o número atômico Z é 11, que é o número de prótons,
que é o mesmo do número de elétrons. Em um átomo, sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, a menos que ele seja um íon. Aí a gente vai ver isso depois. O número de elétrons vai ser diferente do número de prótons. Mas se for um átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Como o átomo de sódio tem 11 prótons, ele vai ter 11 elétrons. Aqui eu já falo que ele tem 12 nêutrons. Então, N vai ser igual a 12. Se ele tem 11 prótons e 12 nêutrons, a massa dele vai ser a soma dos prótons, né, o número atômico, com o número de nêutrons. Então é só a gente somar 11 mais 12 e eu tenho a massa do sódio, que é 23, que é a massa que a gente encontra na tabela periódica. Que a gente vai ver mais para frente como utilizar essa ferramenta, certo? E aí a gente pode definir elemento químico. Então, o elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, todos os elementos químicos que sejam iguais têm o mesmo número atômico. Por exemplo, todos os átomos de sódio têm número atômico 11, certo? Se um átomo tiver número atômico 11, ele é sódio. Se ele tiver número atômico 12, ele não é sódio. Magnésio, por exemplo. Veja que o número atômico é muito importante na identificação do elemento químico. E foi proposto em 1914 pelo Moseley um tipo de classificação. A gente vai ver mais para frente a classificação periódica dos elementos e vai descrever isso com mais detalhes. Quando falamos de um elemento químico de sódio, a gente pode descrever que ele tem o número atômico 11. Então, o número atômico 17 identifica o átomo de cloro, o número atômico 26 identifica o átomo de ferro, o número atômico 1 identifica o átomo de hidrogênio, o número atômico 2 identifica o átomo de hélio. Por aí vai. Nós temos atualmente 118 elementos conhecidos no universo que a gente conhece, certo? Tanto naturais quanto artificiais. A gente vai tratar disso mais para frente. Uma notação para a gente descrever isso é o seguinte, ó. A gente coloca o símbolo do elemento. Na parte de baixo, subscrito, a gente coloca o número atômico, ó. E na parte de cima a gente coloca o número de massa. A gente pode escrever isso dessa forma ou dessa forma. Então, por exemplo, o átomo de cloro, ó, a gente pode descrever ele assim, ó, Cl, que é o símbolo do cloro. Número atômico, 17, quer dizer que ele tem 17 prótons. Número de massa, 35, quer dizer que ele tem mais nêutrons do que prótons. E a gente pode descrever dessa maneira também, ó. Número atômico embaixo, número de massa em cima. Vejam que isso aqui não tem segredo, é simplesmente uma forma de descrever as coisas. É a mesma coisa de você descrever uma pessoa. A pessoa, você vai descrevê-la pelo tipo de cabelo, pela cor da pele, pelas expressões faciais, pelo nariz, pelos olhos, enfim. Você vai descrever a pessoa dessa forma. Aqui você vai descrever o átomo tratando do número atômico e do número de massa. É só uma simbologia para ficar mais fácil, certo? Se a gente for ver no caso do cloro, ele tem 18 nêutrons, ó, 17 mais 18 dá 35, que é a massa, certo? A partir daí, dessa questão do número atômico e do número de massa, vem a questão sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Quando a gente examina um átomo, o número atômico dele, nós temos o número atômico, o número de nêutrons e o número de massa, certo? A partir daí, surgiram alguns pontos. Existem átomos que, apesar de ter o mesmo número atômico, eles apresentam massa diferente. Então, esse tipo de átomos são chamados de isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo número atômico, ou seja, são átomos iguais, mas eles têm massa diferente. Uma forma de lembrar isso aí fácil é o seguinte, ó. Isótopos. Isótopos, lembra do P aqui.
P de próton. Isótopos, iso quer dizer igual. Igual, próton. Ou seja, átomos que têm o mesmo número de prótons são átomos iguais. São átomos iguais que têm massa diferente, certo? Então, são isótopos. Exemplo. Veja só, primeiro, conclui-se facilmente que os isótopos são átomos do mesmo elemento químico, né, que possuem diferente número de nêutrons. Então, aqui nós temos o hidrogênio. Temos 3 isótopos conhecidos do hidrogênio. O leve, que é o hidrogênio normal que forma água, por exemplo, gás de hidrogênio. Nós temos o pesado, que a gente chama de deutério, que ele é usado em alguns experimentos de ressonância magnética nuclear, por exemplo, por conta dos spins que a gente vai ver depois e tal. E nós temos o trítio, que é o hidrogênio super pesado. Esse aqui é radioativo, esse aqui é usado na fusão nuclear. A gente não tem essa tecnologia ainda, mas é o elemento que é usado para... é o combustível do Sol, basicamente. Pelo menos da nossa estrela, né? Então é através dele que são formadas as reações nucleares de fusão nuclear para a produção de energia, que faz com que o Sol se mantenha brilhando e emitindo luz e calor. O oxigênio também tem seus isótopos. O oxigênio 16, que é o mais comum. Nós temos também o 17 e o 18. Muitas vezes, os átomos, os isótopos, eles são radioativos. Nem todos, mas em muitos casos ocorrem isótopos radioativos. Aqui, por exemplo, no hidrogênio, nós temos um isótopo radioativo. Cada isótopo é também chamado de nuclídeo. Os 3 isótopos de hidrogênio, ó, veja a simbologia que eu mostrei no outro slide. Hidrogênio, ó, número atômico, número de massa. Ó, número atômico, número de massa. Aqui também. Então vejam que eu tenho o mesmo número atômico, ó, 1, 1 e 1. Mas eu tenho massa diferente, então eles são isótopos. Então, como eu falei para vocês, eu tenho o hidrogênio leve, o deutério e o trítio. Isso não acontece com os demais, de modo que os 3 isótopos do oxigênio mencionados, eles são conhecidos apenas como oxigênio 16, oxigênio 17 e oxigênio 18. Só o hidrogênio que tem essa diferença aí na nomenclatura. Os outros eles são tratados pelo número mesmo. Então, esse fenômeno da isotopia é muito comum na natureza. Basicamente, nós podemos dizer que praticamente todos os elementos químicos naturais são formados por uma mistura de isótopos. Por exemplo, o elemento cloro ele é formado por aproximadamente 75% de cloro 35, 25% de cloro 37, certo? Então, na natureza existem, por exemplo, no caso do cloro, 75% de cloro 35, 25% de cloro 37, certo? Então, isso mostra que todos os outros elementos também têm seus isótopos e a massa dos elementos que a gente descreve na tabela periódica ela é basicamente uma compilação, uma média das massas dos seus isótopos, né? Então, por isso que a gente não tem uma massa exata dos elementos na tabela periódica. Nós temos uma massa, números com vírgula. Por quê? Porque é uma média da presença dos seus respectivos isótopos na natureza, certo? Os isóbaros são átomos diferentes, né? São átomos de diferentes números de prótons, né? Portanto, são elementos diferentes, mas possuem o mesmo número de massa. Conclui-se que os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, obviamente, mas eles possuem a mesma massa. Veja só, aqui ó, número atômico é o que está embaixo, certo? Então, número atômico diferente são elementos diferentes. Aqui eu tenho o potássio, aqui eu tenho o cálcio. Só que se a gente olhar o número que está em cima, ó, são iguais. Então eles têm número atômico diferente, mas têm massa igual. Então, se eles têm massa igual, eles são isóbaros.
Aqui, ó, esses 3 elementos, ó, cálcio, escândio, titânio. A massa aqui está 42, ó, para os 3, certo? Então eles são isóbaros. Você deve estar pensando por que esse cálcio tem massa 42, por que esse cálcio aqui tem massa 40. Entre eles são isótopos, né? Esse cálcio e esse cálcio. Mas se a gente está comparando esses 3 aqui, esses 3 são isóbaros. Uma forma de a gente identificar, lembrar o que é isóbaro. Ó, falei que isótopo, iso igual P próton. Mesmo número de próton, né? Mesmo elemento, massa diferente. Isóbaro, iso igual A. A é o quê? A é a massa, número de massa. Então, mesma massa, diferente número de próton, certo? Seguindo, a gente tem, por fim, os isótonos. Isótonos. Já adiantando, forma fácil de lembrar, ó, iso igual N, nêutron. Então, mesmo número de nêutron. Então, a gente tem mesmo número de próton, mesmo número de massa, ó, mesmo número de próton, mesmo número de massa, mesmo número de nêutron, certo? Então, são átomos de diferentes números de próton, ou seja, são elementos diferentes, com diferentes massas, porém com número de nêutrons iguais. Vamos tomar esse exemplo aqui, ó. Cloro, deixa eu apagar aqui. Cloro 17 e cálcio 20. Considerando o átomo de cloro, nós temos aqui, ó, N é igual a A menos E. Que equação é essa? Ó, A igual a Z mais N. Então, se a gente pegar aqui e reescreve isso aqui, passando o Z para o outro lado, a gente tem isso aqui, ó, Z negativo, né? Então, o número de nêutron vai ser igual a massa menos número atômico. Qual é a massa? 37, aqui, ó, 37, massa. Qual é o número atômico? 17, está aqui. Então, 37 menos 17, 20. Esse átomo de cloro tem 20 nêutrons. Seguindo, o átomo de cálcio, A menos E. 40 menos 20 dá 20. 20 nêutrons. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos, certo? Então, nessa aula, a gente começou a entender a estrutura atômica, a base. Os átomos são formados a partir de prótons, nêutrons e elétrons. Naturalmente, existem outras subpartículas que a gente não vai entrar nesse meio ainda. É uma parte mais avançada da química que a gente não vai ver, mas existem diversas subpartículas, mas a gente vai focar nesses 3, prótons, nêutrons e elétrons. E a partir do estudo dos isótopos, isóbaros e isótopos, certo? Na próxima aula a gente continua falando sobre a estrutura atômica, falando de eletrosfera e alguns outros pontos relevantes sobre a estrutura dos átomos e suas propriedades, ok? Então, por hoje a gente para por aqui.